É uma honra estar na condução desse programa junto com vocês. E para poder apresentar um pouquinho mais sobre a Rede Vencer o Câncer, eu vou pedir para colocar o vídeo institucional que vocês vão ver em primeira mão, junto com a gente. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, matando quase 10 milhões de pessoas por ano. No Brasil, a luta contra o câncer é marcada por profundas desigualdades. Enquanto alguns têm acesso a tratamentos de ponta, outros enfrentam barreiras enormes. O Instituto Vencer o Câncer está mudando isso com a Rede Vencer o Câncer de Pesquisa Clínica. Você sabia que todos os medicamentos de hoje foram um dia objetos de estudos clínicos? A pesquisa é a chave para avanços na ciência, permitindo a descoberta de novas drogas e terapias. A Rede Vencer o Câncer proporciona a pacientes do SUS e hospitais filantrópicos o mesmo acesso aos medicamentos dos melhores hospitais internacionais. Expandir o acesso a tratamentos inovadores é nossa prioridade, especialmente em regiões com cuidados médicos escassos. Trabalhamos também em outras frentes, junto ao poder público por meio de ações de advocacy e com ações educativas para a população, apresentando o que é e quais impactos da pesquisa clínica para suas vidas e para o avanço da ciência. Com 6 centros de pesquisa já implementados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estamos fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas. Até o final de 2024, seremos 20 centros e em 2025, 50 centros em todo o Brasil. Investir em pesquisa clínica é investir no futuro da saúde, é proporcionar a cada paciente a chance de viver o agora. Junte-se a nós nessa jornada de esperança e inovação, porque juntos somos mais fortes, juntos podemos vencer o câncer. E agora, para a gente dar seguimento e a gente falar um pouco sobre a tecnologia e como a análise de dados também estão transformando a pesquisa clínica, eu convido ao palco o Dr. Renato Lopes, professor titular de Medicina da Divisão de Cardiologia da Duke University, professor livre docente da Cardiologia pela Escola Paulista de Medicina e diretor e fundador do BCRI. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do meu amigo Maluf Buzaide para estar presente num evento importante como esse e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que se todas as áreas da medicina tivessem iniciativas como essa, talvez a gente não estaria passando os problemas que a gente passa tanto na medicina como na maneira como a gente gera evidências. E a pesquisa clínica, que foi muito falado aqui, está passando por uma transformação muito grande. E essa transformação, ela se dá em múltiplos níveis, a ponto que um projeto de lei é feito, não do jeito que a gente queria, 100%, mas foi alguns pontos positivos. E, mundialmente falando, a maneira como a gente gera as evidências está sendo questionada. E por que está sendo questionada? Porque, como foi falado anteriormente, nada que a gente usa hoje não veio da pesquisa clínica. Tudo. Absolutamente tudo que a gente usa, que salva vidas, veio da pesquisa clínica. No entanto, a maneira como a gente vem gerando esse conhecimento está basicamente impagável, muito caro, muito demorado e muito burocrático. Então, às vezes, a gente demora 12 anos para dar uma resposta clínica. E quando aquele medicamento vem para o mercado, a medicina já não é a mesma de 12 anos atrás. Então, criar a pesquisa, criar a evidência com maior nível com maior robustez científica é fundamental. Mas a maneira como a gente cria tem que ser revisitada. Porque essa maneira hoje está fadada ao fracasso e eu vou mostrar por quê. Bom, quando a gente fala, então, em efeito de tratamento, que droga que é melhor que a outra, que dispositivo que funciona melhor que o outro, que droga para o câncer é mais eficiente do que a outra, essa aqui é a escala de evidência. Ou seja, a gente tem desde a experiência clínica, lá no passado, quando a gente não tinha nada, a gente falava, eu fiz isso 3 vezes, vou fazer a 4ª. Deu certo?
Só que pode ter dado certo por acaso, por sorte, como pode ter dado errado por azar. Então, a gente é um grau muito fraco de evidência. Por quê? Porque a gente não tem certezas se aquilo que a gente está fazendo funciona ou não. Aí a gente passa por vários desenhos de estudos e a gente chega no estudo randomizado, que é o padrão ouro. Ou seja, o estudo randomizado é aquele estudo que é um desenho onde eu sorteio os pacientes para receber para um lado ou para o outro. Ele recebe ou a droga ou a outra, ou a droga ou às vezes placebo. E esse é o que me dá a certeza máxima que uma droga pode ser melhor que a outra. E é assim que a gente avança a ciência. Então, quando eu falo em efeito de tratamento, o ensaio randomizado ele é o padrão ouro. Mas a realidade, olha como a realidade é triste. A maior parte das decisões que a gente toma na medicina como um todo, a gente não tem certeza do que a gente está fazendo. E nesse editorial do Lancet, a gente mostrou isso, que nas decisões médicas do dia a dia, de todas as áreas, a maior parte das evidências são fracas, que nos guia como médico a tomar uma conduta. Ou seja, está lá na diretriz mundial o que fazer, mas o grau de certeza por trás daquela recomendação é muito baixo. E, portanto, quando eu estou indicando aquele remédio para o paciente, eu não sei se, na verdade, faz mesmo bem ou não, mas é o que se tem. Deixa eu provar isso para vocês. Vamos pegar a cardiologia. A cardiologia tem estudos com 30 mil doentes, 20 mil doentes todos os dias. O que a gente fez nesse paper do JAMA? A gente pegou os últimos 10 anos de todas as diretrizes mundiais de cardiologia, onde tem inúmeras recomendações, diversas áreas, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, infarto, e a gente foi ver qual que é o grau de recomendação dessas diretrizes. Ou seja, pegamos todas as recomendações, revisamos uma a uma, foram mais de 4 mil recomendações revisadas uma a uma, para ver quantas dessas recomendações são classificadas como nível A de evidência. Por que nível A? Porque o nível A significa que veio de múltiplos ensaios randomizados, portanto, a certeza é máxima. O que era o nosso sonho? Que uma diretriz, tudo fosse nível A. Todas as recomendações fossem nível A. Porque aí eu sei que qualquer coisa que eu recomendar lá, meu grau de certeza é máximo. E como que foi na cardiologia? Vejam, 8,5% de tudo que a gente faz na cardiologia é nível A de evidência. 8,5%. 50% é nível C. Sabe o que é nível C de evidência? A gente senta é opinião de especialista, a gente senta numa sala e vota, sem dados, o que eu acho, o que ele acha, o que ele acha, e aí no final tem 11 pessoas, fica 6 versus 5, 6 ganhou, então usa o remédio. Qual é o grau de certeza desse? Nenhum. É mais fácil a gente jogar uma moeda. Se cair cara, eu dou outro remédio, se cair coroa, eu não dou o remédio. É a mesma coisa. Na cardiologia, que nós temos estudos todos os dias com 15 mil doentes, 20 mil doentes, imaginem quando a gente começa a cair para as outras áreas. Que a gente tem estudos com 100 doentes, 300 doentes, algumas áreas que a gente tem estudos com 12 ratos. Imaginem o grau de certeza por trás dessas recomendações. É mínimo. Então, esse paper, quando foi publicado, gerou um problema muito grande para o mundo, porque apontou que o modelo atual de gerar evidência está quebrado. É muito demorado, é muito caro, muito burocrático. Então, a gente tem que mudar isso. Então, isso foi, na verdade, um wake-up call para que as pessoas mudassem. E, nesse sentido, esse é o atual Commissioner of the FDA, né, o presidente do FDA, que é o nosso amigo da Duke, foi meu mentor na Duke. Muito próximo, Robert Califf é um gênio. Ele é o atual, hoje, líder do FDA. E o líder do FDA nos Estados Unidos é uma posição muito poderosa. Eu mesmo, quando ele ganhou a primeira vez lá em 18, não sabia que o presidente do FDA ele é a 7ª pessoa mais poderosa dos Estados Unidos inteira. Olha que interessante. Olha o poder do FDA. Só tem quem? O presidente, o vice e os militares. Já vem o presidente da FDA como a próxima pessoa mais poderosa dos Estados Unidos. Por quê? Controla toda a aprovação de remédios e alimentos. Então, a gente conversando sobre essa nova tendência, a gente chegou à conclusão que existe uma confusão muito grande nesse termo estudos de mundo real, dados de mundo real.
evidência de mundo real. O que significa isso? O próprio nome é um pouco infeliz. Por quê? Porque a hora que a gente fala que tem estudos de mundo real e tem os ensaios randomizados, dá a impressão que os ensaios randomizados são feitos aonde? Em Marte? Não, é também no mundo real. Então não é isso que o estudo de mundo real quer dizer, mas infelizmente dá essa conotação muitas vezes. Então a gente começou a escrever sobre esse assunto porque a gente achava que mesmo a liderança médica mundial não tem esses conceitos muito claros. Então a gente escreve esse paper, que é um paper landmark, onde a gente define, usando um exemplo que foi a fibrilação atrial, mas poderia ter sido um câncer de mama, poderia ter sido câncer de pele, poderia ter sido a cirurgia bariátrica, enfim. A gente usou a fibrilação atrial para revisar de maneira definitiva os conceitos de estudos de mundo real. Então, o que a gente fez? A gente primeiro mostra que os dados, ele tem um universo de dados. Então, vejam que lá do lado esquerdo, a gente tem aquilo que a gente chama de não mundo real, que é o ensaio randomizado. E por que a gente fala não mundo real? Porque, na verdade, tem um monitor de pesquisa, o paciente é visto todo mês, se ele ligar, se ele tiver qualquer problema, ele liga, ele tem uma... Por isso que o Dr. Buzaide falou que o paciente é mais bem tratado na pesquisa clínica. E é mesmo. No ensaio randomizado, ele não é o reflexo do que é o atendimento no mundo real. Esse é o padrão do mundo real, do ensaio randomizado, do lado esquerdo. E do outro lado, eu tenho o verdadeiro estudo de mundo real. E o que diferencia? E lógico, eu tenho uma série de desenhos de estudos que estão no meio, que não é, às vezes, preto no branco. Eu tenho estudos que podem estar mais próximos dos ensaios randomizados, alguns estudos que vão estar mais próximos dos estudos de mundo real. Mas o que diferencia esses dois? Então, fundamentalmente, no estudo randomizado, eu sempre tenho uma intervenção. Eu sempre estou sorteando o paciente para receber uma droga A ou B, um dispositivo A ou B. Já no mundo real, o estudo sempre é observacional. Eu nunca tenho uma intervenção. Então, isso é muito importante. E segundo, obviamente, isso é o mais importante, o objetivo pelo qual aquele estudo foi feito. Então, olha que interessante. No ensaio randomizado, o objetivo de ter feito aquilo é fins para a pesquisa clínica. Eu criei uma estrutura para responder uma pergunta. Então, isso é um ensaio randomizado. No outro lado, no canto direito, quando eu falo de estudo de mundo real, o objetivo da coleta de dados não foi inicialmente para pesquisa. Isso é fundamental. Mas agora eu estou usando aquele banco de dados para fazer pesquisa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, vou fazer um registro. Vou fazer um registro e vou consentir os pacientes, não vou ter intervenção nenhuma. Eu só vou coletar dados. É mundo real? Não, não é mundo real. Porque eu estou fazendo aquela coleção de dados, aquela coleta de dados, para fins de pesquisa clínica. Eu tenho consentimento informado. Renato, então dá um exemplo. Como é que é, então, não fazer para fins de pesquisa e usar para fins de pesquisa depois? Seguros de saúde. Os seguros de saúde, eles coletam informações de todo mundo. Para quê? Para fins de pesquisa? Não, para fins de reembolso. E agora eu vou usar esse banco de dados para fazer pesquisa. Isso é o verdadeiro estudo de mundo real. Então, é aquele estudo onde o banco de dados não foi inicialmente desenhado para fins de pesquisa. E agora eu faço pesquisa. Outro exemplo. Prontuário médico. Prontuário médico dos hospitais estão sendo feitos. Para quê? Para fins de pesquisa? Não, para fins de assistência. Para fins de controle hospitalar, para fins de uma série de aspectos, mas não pesquisa. E agora o que a gente quer com os estudos de mundo real? Conseguir fazer com que esses dados que são coletados para outros fins possam virar o quê? Informação. Quem vai ganhar esse jogo é quem conseguir transformar dados em informação. Dados todo mundo tem. Todo hospital tem dados. Agora, quem conseguir tocar numa tecla do computador e falar, eu tenho 33% de diabéticos hoje internados. Desses, 12 estão recebendo essas medicações. E eu consigo tomar uma conduta em cima desses dados, aí eu transformei dado em informação. E é isso que o mundo inteiro está atrás. Os Estados Unidos, a Europa,
o Brasil, o próprio SUS, que eu vou mostrar para os senhores. Está todo mundo atrás de uma maneira de o quê? Unificar dados, organizá-los, estruturá-los, a ponto que eles possam virar informação que seja actionable, ou seja, que eu possa tomar uma decisão imediatamente e que seja acessível em tempo real. Eu consiga saber informações que eu preciso em tempo real. Então, quando a gente fala de dados de mundo real, nada mais é isso. Veja, então, são dados coletados rotineiramente sobre a visão do doente, sobre o estado do doente, sobre o sistema de saúde do doente. Não é para pesquisa. Mas agora, se eu quiser analisar isso, aí eu vou criar evidência de mundo real. Eu estou analisando agora, com fins para pesquisa, algo que foi coletado inicialmente para não pesquisa. Para qualquer outra coisa, mas não pesquisa. Por isso que tem consentimento informado? Não. É prospectivo? Não. É selecionado? Não, porque todo mundo que vem. Ou no hospital eu fico selecionando? Não fico. Por isso são esses bancos de dados de milhões de pacientes, nos Estados Unidos, claims, databases, com milhões de pacientes, porque todo mundo entra. Os critérios de inclusão são como? Muito, muito pequenos. Não tem seleção, todo mundo entra. Por isso que eles são considerados estudos de mundo real, porque eles estão sendo capturados em base do dia a dia do paciente, e não de criar um sistema para pesquisa. Então, nesse mesmo paper, a gente tem esse algoritmo que é muito interessante, porque eu sempre pergunto, então tá bom, qual que é o melhor estudo? É o randomizado ou é o estudo de mundo real? Quem acha que é o randomizado? Levanta a mão. Boa, depende da pergunta. Então não tem o melhor tipo de estudo. Depende da minha pergunta. Se a minha pergunta é, eu quero saber se essa droga nova é melhor que placebo, sem dúvida, o estudo randomizado é melhor. Mas se eu quiser saber qual é a dose real que os pacientes estão usando daquele quimioterápico, é o estudo randomizado o melhor? De jeito nenhum. Porque no estudo randomizado, se o cara usar uma dose errada, na hora já tem alguém ligando e falando, usa a dose certa. Agora, no estudo de mundo real, é a realidade, as pessoas estão usando aquelas doses, e aí você está detectando quantos por cento estão usando dose baixa, quantos por cento estão dando dose sem ajustes. Então, por isso que a gente pôs linha verde nos tipos de desenhos de estudo em cima e nas respostas embaixo, onde eu sei qual é a melhor opção para responder aquela pergunta. E linhas vermelhas, onde aquele desenho de estudo não é bom para responder aquela pergunta. Por que não é bom? Porque a metodologia tem vieses que não te permite responder com maior grau de certeza. Então isso é fundamental. Mais do que falar que um estudo é melhor do que o outro, primeiro eu tenho que saber qual é a minha pergunta, o que eu quero responder. E aí eu escolho o melhor tipo de estudo. Então, para guardar, ensaio randomizado sempre prospectivo, sempre tem a randomização, que é a grande mágica. O que é a randomização? É o sorteio de alguns esse paciente vai para esse vai para esse vai para esse vai para esse. E qual que é a vantagem de você sortear? Que no final você tem grupos idênticos. Grupos idênticos, que a única diferença vai ser o quê? A intervenção. Portanto, como a única diferença vai ser a intervenção, a droga A ou o placebo, droga A ou a droga B, se no final do estudo alguém morrer mais, o que a gente pode definir? Como os pacientes são idênticos, a gente pode definir causalidade. Ou seja, a gente pode definir que aquela droga realmente matou menos, ou matou mais, ou aumentou o infarto, ou diminuiu o infarto. Por quê? Porque os grupos são idênticos e a única diferença é que um grupo recebeu droga A e o outro placebo. Então, o que aconteceu lá na frente é diretamente, casualmente, relacionado ao quê? A droga que você testou. Por isso que a gente fala em causalidade. Já do lado direito, no mundo real, ele é sempre observacional, lógico, não foi coletado para fins de pesquisa. Ele é sempre não randomizado, porque os dados estão sendo coletados de todo mundo. E aí, como eu não tenho grupos idênticos, por mais que eu use a estatística e faça metodologias muito rebuscadas hoje de estatísticas, eu nunca consigo deixar os grupos idênticos. E por isso eu não falo em causalidade, eu falo em associação. Aquela droga se associa com melhor sobrevida,
Aquela droga se associa com menor taxa de infarto. Mas eu não posso garantir 100% que foi por conta da droga. Por quê? Porque os grupos não são 100% idênticos. Qual é a grande... Se a pesquisa clínica teve um grande avanço, foi a mágica da randomização. Você deixar os grupos exatamente iguais. Existem maneiras de a gente analisar os estudos de mundo real para ver se eles são válidos, para ver se eles são realmente bem feitos, e a gente tem que saber fazer isso, porque existe hoje uma explosão de estudos de mundo real, alguns com muita qualidade, outros com menos qualidade. Então a gente tem que ver primeiro a robustez do estudo, como foi a análise, como foi a análise estatística, quais foram as variáveis coletadas e como elas foram analisadas. Aí a gente vai ver a replicabilidade. Será que se eu pegar esse mesmo banco de dados e fizer aqui no nosso instituto, no Instituto lá dos Estados Unidos, eu acho o mesmo resultado? Isso é fundamental. Como foi a transparência de dados? Como foi o reporte desses dados? Então isso é muito importante. E a relevância? Será que foi uma pergunta relevante? Ou será que foi uma daquelas perguntas de marketing? Que muitas vezes uma companhia quer fazer de marketing para vender mais um remédio e está pouco ligando para a qualidade. Não. Será que foi uma pergunta relevante, com a população relevante? Então, na hora que a gente pegar esses 3 elementos, a gente consegue saber se o estudo de mundo real foi bem feito ou não. E foi falado aqui também da importância da diversidade. Hoje, a diversidade talvez seja um dos aspectos mais importantes da pesquisa clínica, a ponto que o New England Journal of Medicine, olhem isso, o New England Journal of Medicine, que é a melhor revista do mundo científica, há 2 anos atrás, divulgou que a diversidade era determinante para os ensaios clínicos e obrigou, a partir do começo do ano passado, que toda a tabela 1 do suplemento, não do paper principal, mas do suplemento, fosse uma tabela de diversidade, mostrando quais foram os aspectos de diversidade, o que o estudo fez durante o estudo para garantir que no final tivesse negros, mulheres, asiáticos e assim por diante. Olhem isso. Uma revista científica querendo interferir na maneira como o estudo clínico é feito, senão não publica aqui. Isso é uma realidade já. A gente está tendo que lidar com isso todos os dias nas submissões de paper para o New England. E por quê? Olha, por conta disso. A população asiática, por exemplo, é 60% do mundo, e quando a gente vai para os estudos clínicos, elas estão em menos de 10%. Então, como é que eu vou saber que aquela droga realmente funciona? Como é que eu vou saber se aquela droga não precisa ser ajustada porque o metabolismo é diferente, eu tenho que usar menos droga ou mais droga? Como é que eu vou saber que aquele doente não sangra mais ou sangra menos? Eu tenho que ter representatividade. E nesse aspecto, o Brasil vem com grande força. Porque o Brasil, você tem Brasis dentro do Brasil. Você tem uma população equivalente a 13 países europeus dentro do Brasil. 13. Você hoje consegue encontrar a primeira geração de japoneses aonde? Na Inglaterra e no Brasil, fora o Japão. Ou seja, você consegue vir para o Brasil e eliminar a necessidade teoricamente genética de ir para 30 países. Porque você tem todo aqui no Brasil. Só que precisa ser feito aonde? No Brasil, o estudo. Não dá para ser feito aqui, ó, no quadrilátero do Jardim Paulista, da Vila Mariana e do Itaim. Porque isso não é o Brasil. Mas se a gente pegar o Brasil, a gente tem equivalência genética de mais de 30 países representados aqui. De primeira geração, hein? Não é aquela, meu pai, meu tataravó era índio. Não, não. Meu pai era índio. Ela mora aqui na Amazônia, né? Então, assim, essa é uma atratividade muito grande do Brasil para um dos aspectos muito importantes que a gente está vendo. E a gente tem que pensar em diversidade proativamente. Por isso que hoje, com o New England, inclusive, exigindo isso da gente, a gente tem que pensar em envolver as pessoas adequadas, a treinar a nova geração, a deixar a coisa mais próxima do paciente, aproximar a pesquisa clínica do paciente, não deixar algo tão distante, envolver as comunidades de advocacy de pacientes. Nos Estados Unidos, tem reuniões que a gente tem, hoje os pacientes fazem parte do Steering Committee. Hoje os pacientes participam do comitê diretivo, onde a gente fala, não, eu acho que tem que ter AVC no desfecho primário, aí o FDA fala, não, eu não quero sangramento, aí o paciente fala, eu quero, porque para mim o que importa é não sangrar.
E o FDA fala, não, mas para mim não importa, mas para mim importa. E sabe o que acontece? O desenho é feito com a opinião do doente. Ou seja, o paciente hoje tem que estar dentro da pesquisa clínica. Isso é determinante para a gente melhorar a diversidade. Vejam como coisa simples, hein? Olha o que a gente fez na DUC. Taxas de recrutamento negros, baixas. A gente colocou um coordenador negro e um médico negro. As taxas subiram barbaramente. Por quê? Identificação. Trust, confiança. Vem aquele médico cabelo branco, olho azul, falar com um paciente negro que há 60 anos atrás estava sendo usado como rato de laboratório. Que é isso que aconteceu há 60 anos atrás. Não é que foi há 500 mil anos atrás. 60. 60 anos é ontem. Onde pegaram esse bacilo da sífilis e injetavam-se nos negros. Para saber se os negros desenvolviam neurosífilis. Olha o que se fazia há 60 anos atrás. Então, os negros têm essa raiva. Com razão. Tem esse ódio. Com razão. Não participam de pesquisa. Só que aí gira um ciclo negativo, porque eles não participam de pesquisa e eles não se beneficiam do quê? Das drogas novas que estão sendo lançadas. Então precisa quebrar esse ciclo. Como é que a gente quebra? Tirando o homem de cabelo branco, de olho azul, liderando a pesquisa naquele hospital e colocando novas gerações. Pacientes negros, médicos negros, coordenadoras negras, e assim por diante. E quando a gente fez isso, subiu barbaramente as taxas de negros nos estudos. O outro aspecto que é determinante que vai ter que mudar são os preços. Hoje, um estudo que a gente consegue fazer para mudar a história da medicina em alguma área custa $1 bi. $1 bi, na média. Às vezes 700 milhões, às vezes 1,4 bi. Estudos assim relevantes, 20 mil doentes, 18 mil doentes, 50 países, $1 bi. Inviável, porque com $1 bi eu demoro 8 anos para dar uma resposta, será que eu não consigo fazer 20 estudos por 50 milhões, ao invés de 1 bi, e responder 20 perguntas ao mesmo tempo? Mais rapidamente, mais pragmaticamente, mais rápida, menos burocraticamente? Essa é a ideia. Porque está impagável a pesquisa clínica. Não dá mais para fazer o estudo de $1 bi. E olha o que acontece ao longo do tempo. Do lado esquerdo, é a média de trabalho dos centros aumentando, e do lado direito, o número de pacientes recrutados abaixando. As pessoas estão trabalhando mais e pondo menos pacientes. Ou seja, mesmo o dinheiro que a gente está recebendo do centro, os centros estão recebendo, não está sendo o quê? Valorizado, está valendo menos. Porque você está trabalhando mais, performando pior. Por isso, que nesse paper, que é muito importante, eu até recomendo que os senhores leiam, é um paper que eu escrevi junto com o Robert Califf do FDA, onde a gente fala sobre essas novas maneiras de fazer pesquisa clínica, onde a tecnologia vai ser fundamental, onde o estudo de mundo real vai ser fundamental, para que a gente faça o quê? Toda vez, essa é a nossa visão, hein? Vocês podem achar um pouco ambiciosa, mas é a visão para corrigir isso. Toda vez que um doente pisa num hospital ou num ambulatório, ele tem que ser oferecido um ensaio clínico randomizado para participar. Ou seja, é a integração total e absoluta da pesquisa clínica na assistência. Se a gente conseguir fazer isso, a gente resolve o problema do mundo. Exemplo. Chegou um paciente com câncer de pele, tem um estudo de câncer de pele para ele participar. Não, chegou um paciente com asma, tem um estudo com asma para ele participar. Chegou um paciente com infarto, tem 8 estudos com infarto para ele participar. Ou seja, todos os pacientes vistos em um hospital ou no ambulatório ou no consultório participam de pesquisa clínica. Sabe quem ganha com isso? É o que o Dr. Busardi falou. Todo mundo. O médico ganha não pelo dinheiro que ele recebe, ele ganha, sabe por quê? Porque a gente não sabe como tratar. Então, sabe qual é a melhor maneira de tratar um doente quando você não sabe o que fazer? Coloque ele num ensaio randomizado. Por quê? Porque ele vai estar sendo o melhor tratamento que existe no mundo. E você está dividindo a responsabilidade. Porque tem um comitê agora olhando eventos adversos, etc. Você não está assumindo toda a responsabilidade de algo que você não sabe se funciona. Então, o paciente ganha. O médico ganha. O paciente ganha por inúmeros motivos. Inclusive por um motivo altruísta de ajudar ele mesmo a avançar a medicina mundial.
E isso vários pacientes contam para a gente. Quero participar porque eu estou ajudando a desenvolver a medicina mundial. Então, até esse aspecto, existe o ganho do paciente. E terceiro, o hospital ganha, sabe por quê? Porque qualquer hospital que tem pesquisa clínica forte é melhor do que não tem pesquisa clínica forte. As taxas de infecções são menores, as métricas são melhores, tudo é melhor. O corpo docente é melhor, o corpo clínico é melhor, tudo é melhor. Então, não tem como não fazer pesquisa nos hospitais, é a única maneira. E sabe o que é o mais interessante? Isso é tão diferente que olha que loucura. O paciente que participa da pesquisa, ele pode ser sorteado para droga A, ou vamos supor que é o placebo. E vamos supor que naquele grupo o placebo foi pior, o doente morreu mais porque recebeu o placebo. Só que esse doente que recebeu o placebo, comparado com aquele que não entrou no estudo, morreu muito menos. Teve menos infarto, teve menos AVC. Ah, mas ele recebeu o placebo. Só que comparado com quem não entrou no estudo, ele foi muito melhor. Então, você ajudou a medicina a se desenvolver, só que você ajudou aquele paciente, mesmo que ele tenha sido sorteado para o grupo placebo. E vocês não têm ideia das vezes que eu e a Lilian tivemos que escrever para a Conep para mostrar que isso é uma verdade. Ah, mas ele vai receber placebo, ele não vai receber aquilo? Não. Ele vai receber tudo que tem de melhor, mais o placebo. E eu vou garantir que esse doente que recebeu o placebo vai evoluir melhor do que aquele doente que não entrou na pesquisa. Então não tem conversa, tem que aproximar a pesquisa da assistência. É difícil? Dificílimo, hein? Qual o modelo mundial? Suécia. Suécia que faz aquele modelo, então, híbrido, onde já tem dados coletados rotineiramente, e aí surge uma pergunta, então eles randomizam em cima daqueles dados coletados. É o que a gente chama de Registry-Based Randomized Trials, ou seja, ensaios randomizados embebidos nos registros clínicos. Essa é a maneira mundial hoje de aproximar a pesquisa da assistência. Lógico, mais fácil na Suécia, com 4 milhões de pessoas, do que num país com 220 milhões. Mas é este o modelo. E é fácil fazer? Não, não é, mas a gente fez. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente fez, durante a pandemia. Durante a pandemia, existiu tragédias, né, que aconteceram por aí. Em termos da pesquisa clínica, foi assassinada princípios da pesquisa clínica, né? E todo mundo, de dia para a noite, virou pesquisador. O que acontece? Existiu uma dúvida sobre, será que o remédio da pressão, que eu tomo para pressão, pode piorar a infecção da Covid? Captopril da vida, Enalapril, Losartana, os remédios chamados inibidores de ECA, ou o BRAS. Alguém jogou na literatura que a fisiopatologia poderia ter um potencial interferência do Covid com esses remédios, de modo que se você estivesse tomando esse remédio, você pegava a infecção mais grave e morria. Foi provado? Nunca. Achismo puro. Mas a Covid era o que pegava, né? Era achismo. E qual foi o melhor source de evidência na pandemia? Foi o New England? Não. Foi o Lancet? Não. Foi o WhatsApp. Esse é o topo da pirâmide de evidência. Só valia o que chegava no WhatsApp. E aí as pessoas paravam os remédios da pressão, o que aconteceu? Começou a ter mais infarto, mais AVC, mais edema de pulmão. E não se sabia. Para ou não para? Para ou não para? Aí as entidades internacionais falaram, não, nós não sabemos. É uma hipótese interessante, que pode ser que piore, mas a gente não sabe. Então o que a gente fez? Vamos fazer um estudo. Vamos sortear, vamos randomizar. Metade eu paro, metade eu não paro, e vamos ver o que acontece. Então, nesse momento, eu estava ajudando o pessoal da Redditor. Quando a gente teve essa ideia, a gente desenhou o estudo Brace Corona, onde o BCRI, o nosso instituto, foi o líder operacional, e a Redditor, 35 hospitais na época que a gente pegou os pacientes. Então, já existia um registro de Covid na Redditor, olha que interessante. Então, já existia o registro, a coleta já existia para outros fins, e aí eu tinha uma dúvida, para ou não para o remédio da pressão? Então, eu inseri essa pergunta, eu inseri essa randomização no registro. Então, pela primeira vez, a gente fez o Registry-Based Randomized Trial no Brasil. E olha como a gente consegue fazer bem. Olha como a Conep, a Anvisa, quando eles querem, eles trabalham.
Olha só, a gente desenhou, eu comecei a escrever o protocolo no dia 21 de março. No dia 9 de abril, o estudo estava... O primeiro paciente tinha sido randomizado. 20 dias para escrever o protocolo, aprovar no CEP, aprovar na CONEP, aprovar na Anvisa. Por que eu tinha reuniões com a CONEP e com a Anvisa sábado, domingo, na Covid, e a gente conseguiu aprovar protocolos em 48 horas, alguns em 24 horas? Tudo bem, é um momento de alarme, é uma emergência, mas por que isso prova que é possível? Não precisa ser 24 horas para todo mundo, mas não precisa ser um ano. Vamos combinar, então, no 1, 2 meses, que a gente fica competitivo, com as mesmas métricas americanas, e não precisa ficar esperando um ano para aprovar? Bom, em junho a gente colocou o último paciente, isso foram para recrutar 700 pacientes, o maior do mundo feito até hoje. Fechamos o banco de dados, e no Congresso Europeu, com 35 mil pessoas, a gente apresenta os resultados em primeira mão, robustos, nível A de evidência, dando a resposta para o mundo na sessão mais importante do Congresso de Lay Breaking Clinical Trials. E o que a gente fez, então? Sorteia. Metade para, metade continua. A gente mostrou que não teve diferença nenhuma entre parar e continuar. Na verdade, até teve uma tendência melhor a quem continuou o remédio. Então, veja, o oposto do que se achava. Não teve diferença de mortalidade. Demos uma resposta para o mundo de investigadores brasileiros que o mundo inteiro segue com paper publicado no JAMA, com somente autores brasileiros. Ou seja, JAMA, resposta em 6 meses, usando a pesquisa dentro da assistência, no modelo dentro do Brasil, que influencia agora o mundo. Então, o Brasil para de importar as evidências e agora começa a exportar evidências que o mundo inteiro está usando. Então, é possível fazer. Se é possível na cardiologia, que a competição é alta, eu digo que a oncologia é um blue ocean. Porque na cardiologia, se eu faço estudo hoje com 1.000 pacientes, tem que ter muita sorte para publicar em lugar bom. Na oncologia, se eu fizer estudo com 1.000 doentes, eu publico no New England, no JAMA, no Lancet, blue ocean. Só precisa se organizar. E olha como o Brasil também está tentando. RDC 753, há 1 ano e meio atrás publicada, mostrando que marco normativo. Olha que interessante. Que agora os estudos de mundo real podem ser usados para ajudar na aprovação de medicamentos. Por quê? Não dá para esperar 10 anos e o ensaio randomizado dar todas as respostas. E quando ele dá uma resposta, e a segurança dessa droga? Será que quem está usando ela há muito tempo é seguro? Não é? O estudo randomizado não dá essa resposta. Por isso, essa abertura para se usar estudo de mundo real para aprovação. E com isso, essa iniciativa muito interessante, muito ambiciosa, que o mundo inteiro está tentando, que é uma rede nacional de dados de saúde. Ou seja, no departamento do SUS e do DataSUS, querer criar um prontuário eletrônico que se comunique um com o outro no Brasil inteiro. Maravilhosa a ideia, todo mundo quer isso, mas é fácil? Impossível. Impossível. Dificílimo. Mas é o futuro. Tem que investir em tecnologia, tem que investir em IT, tem que investir em pessoas para fazer isso aqui acontecer. Para a gente poder ter pessoas competentes gerando um sistema que seja realmente único, que possa transformar o quê? Dados em informação. E esse ano saiu esse documento, para quem quiser ver em mais detalhes, muito interessante, bastante complexo, bastante extenso, desse Conselho Internacional das Organizações de Ciências Médicas, mostrando a importância, por que os estudos de mundo real ajudam no processo regulatório. Por que eles podem ajudar a conhecer mais sobre os dados de segurança, por exemplo, que os estudos randomizados vão demorar muito tempo para fazer. Então, já está sendo uma confluência mundial que os estudos de mundo real de qualidade estão já sendo utilizados para aprovação de medicamentos. Bom, e com isso vem o último elemento que é fundamental na minha visão para o sucesso da medicina acadêmica do século XXI. Essa é uma frase clássica do último século que reinava na medicina acadêmica e nos hospitais de ponta, que é
publish or perish. Quer dizer, ou a gente vai publicar, ou a gente desaparece da vida acadêmica. Eu tomei a liberdade de, quase 10 anos atrás, mudar essa frase. Isso é o que eu acredito hoje. Collaborate or perish. Ou a gente vai colaborar de maneira genuína, verdadeira, científica, para o melhor para o doente, ou vai ser impossível a gente sobreviver na medicina do século XXI. Porque ninguém mais, nenhuma instituição mais, nenhuma pessoa mais reúne a constelação de expertises que a gente tem que ter para fazer um paper no JAMA e avançar a ciência mundial. Não tem jeito. Hoje, acabou aquela ideia que a gente vivia lá na Escola Paulista há 50 anos atrás, que a gente tinha 30 casos raros, publicava na melhor revista, porque ninguém sabia o que fazer. Eram os 30 casos raros do hospital de referência. Hoje, com 30 casos, a gente talvez publique na banca da esquina aí. Talvez. O jornaleiro talvez não aceite, porque você acha que o N é muito pequeno. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que colaborar para fazer algo que eu considero que é a verdadeira definição de trabalho em equipe. Sabe qual é? Fazer com que pessoas comuns, como todos nós somos comuns, atingir resultados incomuns, como um paper no JAMA e influenciar a diretriz mundial. Inimagináveis esses resultados. Só através da colaboração. Esse é o verdadeiro trabalho em equipe. Esse é o problema que a gente vive, os dados dos pacientes estão em múltiplos lugares, o cara passa aqui na BP, tem dado, ele passa no Einstein, tem dados, ele vai para o SUS, tem dados, e como é que esses dados se conversam? Não conversam. Não conversam e são discrepantes. Isso que é o pior. Não é que o dado é igual. Você usa um banco de dados, é uma informação, você usa para esse outro doente, e é o mesmo. Então, esse é o grande problema, e por isso que a gente precisa aproximar a pesquisa da assistência através do quê? De um prontuário único, através de um sistema de tecnologia muito, muito avançado que possa fazer com que isso não exista mais. Essas mudanças vão exigir investimentos muito grandes, público, privado, da farma, é determinante, mas a gente tem que mudar um ecossistema, porque isso agora se torna um problema de saúde pública. Então, a gente tem que unir forças, colaborar. Quando eu falo colaborar, não é só na pesquisa, é em todos os aspectos. Farma, institutos sem fins lucrativos, indústria de devices, governo, indústrias privadas. Então, se a gente não tiver essa colaboração, a gente não consegue mudar esse cenário. E, para terminar, o aspecto que eu considero hoje talvez a ciência mais importante do século XXI, que não é só gerar evidência, sabe qual é? Implementar. A ciência da implementação hoje, ela vem com força total. Por quê? Porque se eu descubro um monte de remédio, mas ninguém usa, não avança a medicina. A gente continua morrendo. Então eu tenho que conseguir implementar. E será que qual que é a melhor maneira de implementar? Educação. Educação. Aí você fala, bom, Renato, mas aí você está dando a sua opinião, então prova com nível A de evidência. Tá bom, vou provar. O que é nível A de evidência? Ensaio randomizado? Fizemos. O que a gente fez? Pegamos, então, 50 centros e sorteamos não os pacientes, mas os centros, para metade deles receber um pacote de educação e metade deles não receber um pacote de educação. Ou seja, eu não posso sortear o doente, porque senão eu tenho contaminação de um doente para o outro. Então eu tenho que sortear os centros. Por isso que é o que a gente chama de Cluster Randomized Trials. Eu randomizo os centros, não o doente. Peguei pacientes com fibrilação atrial e vi se um pacote de educação ajudava os pacientes a tomar melhor remédio para prevenir o AVC. Então a gente sorteou os centros para receber um pacote de educação ou não receber. O que a gente mostrou? Que os centros que receberam um pacote de educação foram 3 vezes mais sujeitos a receber o anticoagulante na forma adequada. Aí as pessoas podem falar, bom, Renato, tá ótimo, então você educou, as pessoas receberam o anticoagulante na forma mais adequada, mas who cares? Eu quero saber se isso aí diminui o AVC. E pela primeira vez, na história da fibrilação atrial, uma intervenção de educação diminuiu o AVC em 52%. Não estou falando de usar droga A, droga B, droga C, droga D. Estou falando de educar paciente, familiares, médicos e coordenadores do serviço médico.
Se tiver uma educação multifacetada e multinível, a gente consegue pela primeira vez diminuir o AVC. E aí as pessoas falam, poxa, mas se usou mais anticoagulante e diminuiu o AVC, sangrou mais. Não, não sangrou mais. Sabe por quê? Porque a hora que você educa, você usa a dose certa, você para antes da cirurgia da maneira certa, você volta depois da cirurgia da maneira correta. Então você ganha o benefício da medicação e contorna os eventos adversos. Paper publicado no Lancet, que hoje é a referência para todas as recomendações de educação multidisciplinar de pacientes com fibrilação atrial. Mais uma vez, estudo que o Brasil liderou e que a gente hoje influencia o mundo, provando com nível A de evidência, não achismo, que educação é a maneira de se fazer isso. Então, pessoal, em conclusão, os estudos de mundo real, eles complementam os ensaios randomizados, eles não têm o objetivo de substituir os ensaios randomizados. E lembrar que, para efeito de tratamento, sempre os ensaios randomizados ainda é o padrão ouro. Não tem estudo perfeito. Lembrem, qual é a pergunta é o mais importante do que o tipo de estudo, mas é importante eu definir a pergunta para eu poder saber o que eu posso responder, o que eu posso falar no final com aquele tipo de desenho do estudo. Tem vantagens e desvantagens, todos os tipos de estudo, e conhecer essas vantagens e desvantagens é determinante para que a gente não fale a mais do que o estudo permite e não fale a menos do que o estudo também permite a gente falar. Então, para que a gente saiba ser crítico dos tipos de estudos. É importante a gente entender que existe um gap muito grande entre a evidência que eu gero e para chegar lá na ponta para o paciente, e isso a gente tem que saber fechar. Os estudos de mundo real vêm com uma força muito grande para ajudar nesses aspectos regulatórios e na burocracia e com demorado, na morosidade que é os ensaios randomizados, mas se a gente fizer a forma híbrida, Registry-Based Randomized Trials, se a gente aproximar a pesquisa da assistência, a gente consegue ter a agilidade, a rapidez, mas sem perder a robustez do desenho ou, por exemplo, da presença da randomização. A tecnologia vai ser fundamental nessa nova era. Lembrem, a gente tem que transformar dados em informação que seja acessível em tempo real e que me permita a tomada de uma conduta. Quem fizer isso, ganha esse jogo no século XXI. E a educação é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima, para fechar esse gap entre a evidência de qualidade que a gente gera e aquilo que a gente aplica para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção. Vocês viram o testemunho, certamente, do melhor pesquisador do país hoje. O Renato é o melhor currículo que se tem, quando a gente olha todas as áreas, a pessoa com maior experiência e que deu essa aula absolutamente incrível. Sorte de quem viu. Tomara que tenha sido gravado, foi gravado, que ótimo. E é muito importante isso, quer dizer, o Renato ele mostra que é possível fazer pesquisa, não só na Duke, nos centros americanos, mas também pesquisa brasileira de ponta, tendo um conhecimento da nossa realidade e trabalhando oportunidade. Essa questão do Covid, de manter ou não o inibidor da ECA, foi uma oportunidade que se viu num banco de dados enorme, de uma rede hospitalar enorme, e que ele gerou um dado que provavelmente as pessoas demorariam muito tempo para gerar, se elas tivessem instituições diferentes, eventualmente, mas dentro daquele banco ele conseguiu enxergar essa incrível oportunidade e executou isso. Bom, parabéns. Sorte nossa que viu essa aula, tá? Acho que de todos nós. E a gente tem agora um coffee break e a gente retoma às 11 horas, é isso? Tá bom, muito obrigado. Obrigado.